Oi, gente! Começando mais um programa da Hora do Enem, aqui pela TV Escola, o mais tradicional e importante programa diário do Enem da TV brasileira. Estamos conectados mais do que nunca e vamos estar juntos para alcançar um ótimo resultado, pois esse ano o nosso apoio vai muito além do que você assiste aqui na TV Escola. No programa de hoje, vamos entrevistar o professor e o diretor do Colégio 24 Horas, o professor João Mesquita. E você vai também saber como ter acesso ao nosso curso intensivo digital e assistir também a teleaula do dia apresentada pelo Land Vieira. Uma super aula temática de redação, abordando os mitos da redação. E você vai ter ainda um bate-papo no final do programa, no quadro Uma Janela do Enem, com a presença muito especial do estudante de medicina Luiz Gustavo. Então, pegue seu material, concentre-se, fique ligadinho aqui, porque está na sua hora, a Hora do Enem. E no bate-papo de hoje, nós temos a presença do professor João Mesquita, diretor do Colégio 24 Horas. Tudo bem, professor? Bem-vindo à Hora do Enem. Olá, Tatiana. Olá, toda essa legião de amigos, estudantes e professores que participam desse projeto tão bonito e tão vibrante, Hora do Enem. É uma satisfação muito grande estar aí juntos nessa cruzada em prol do nosso ensino, em prol dessa garotada que está se preparando para o Enem 2021. Com certeza, professor. Eu queria saber um pouquinho desse projeto, que esse ano está mais amplo, e como que surgiu a ideia? Bom, a TV Escola está sempre se movimentando, né, sempre conectada, e houve, no início desse ano, uma oportunidade muito interessante, que foi a cobertura do resultado do Enem de 2020, que é ocorrido em janeiro, e nós fomos convidados, através do Colégio 24 Horas, numa parceria com a TV Escola, de realizar essa cobertura. E foi um sucesso muito grande, e se conseguiu fazer um trabalho de correção em tempo real, né, pela televisão, com uma plataforma, inclusive conectada com a mesma equipe que estava corrigindo com o jornal O Globo, e a participação de cerca de 70 professores em home office. Conseguimos apresentar aos estudantes do Brasil o resultado com muita rapidez e com total eficiência, marcando mais um sucesso grande para o trabalho que vem sendo desenvolvido pela TV Escola. Com certeza. E, professor, como que funciona? A gente está sempre divulgando aqui, mas eu queria um pouquinho que você explicasse para a gente. Sim, o processo ele é para que o estudante acompanhe diariamente pela TV essas aulas, que são aulas temáticas, aulas amplas, que justamente trabalham os conteúdos que mais caem nas provas do Enem, e que já os alunos estão habituados, mas em função desse isolamento, da necessidade do ensino híbrido, com os alunos não podendo frequentar as suas aulas, as suas turmas, então nós resolvemos, em apoio ao trabalho que é feito na TV, criar um curso intensivo, um curso dirigido, focado para as provas do Enem, porque esse aluno ele pode, com uma metodologia que nós apresentamos no ambiente, né, através da plataforma, no site e no aplicativo, é um sistema multiplataforma, reforçar o que ele vem aprendendo através das aulas diárias na TV. Então, ali nós temos uma quantidade muito grande de aulas assim, como se fossem as aulas que ele tem na escola, com maior tempo, feitas com professores especializados em trabalhar os principais conteúdos, e nós fizemos uma programação formatada para trabalhar em módulos, que o aluno possa estudar ou sozinho ou em grupo, com o apoio de professores ou facilitadores, ou até mesmo em casa, no autoestudo, que é a realidade da maioria dos alunos, especialmente os alunos mais carentes, que infelizmente ainda não conseguiram retornar às atividades normais, para que nós possamos dar condições a eles de rever os assuntos. A plataforma foi feita de uma maneira que eles possam assimilar com toda tranquilidade, fazendo exercícios online, usando todo um acervo de questões do Enem. Isso é um processo inteligente, que é uma plataforma que faz com que o aluno responda e tenha imediatamente a resposta, e que ele saiba os erros e os acertos para que ele possa se aprimorar ao longo da aprendizagem. E o fator importante é que nós trabalhamos justamente reunindo os assuntos que mais caem, através das 120 habilidades
que são, digamos, o ponto principal, que fazem parte da matriz de conhecimento que o Enem exige. Então, através das 120 habilidades, ele consegue fazer um estudo muito mais dirigido e muito mais próximo de um resultado para que ele possa se dar bem no Enem, que vai se aproximar no final do ano. Com certeza. E para esse aluno ter acesso, é só falar com a sua secretaria da prefeitura, né, isso de educação, e também com institutos ou professores. É isso mesmo, professor? A ideia é, através de convênios com a TV Escola, com o projeto Hora do Enem, que os estudantes e os professores, os líderes comunitários que tenham interesse, eles, através do site www.horadoenem.org.br, eles podem fazer ali um contato, tem um formulário de contato, e aí junto às prefeituras, às secretarias de educação, não só municipais, também estaduais, e várias entidades filantrópicas, entidades comunitárias, empresas engajadas, eles podem ter acesso a esse material e ter digamos, o conteúdo que vai complementar as aulas diárias que ele assiste na TV. Com certeza. Professor João Mesquita, muito obrigada pela presença na Hora do Enem. Estamos muito felizes com essa parceria aqui na TV Escola e até uma próxima oportunidade. Um abraço para você, Tatiana, e para toda essa galera que vai se dar muito bem no Enem. Estamos juntos, estamos conectados. Estamos juntos, estamos conectados. Obrigada, professor. Esse foi o professor João Mesquita aqui na Hora do Enem. Depois de longos meses sem aulas presenciais e a falta de condições para uma preparação mais efetiva e abrangente para as provas do Enem, a TV Escola está proporcionando aos estudantes de todo o Brasil um curso de apoio e revisão intensiva que reforça o conteúdo que você assiste aqui na Hora do Enem. Contando com a parceria do Colégio 24 Horas e do QG do Enem, uma super plataforma disponibiliza um curso modular totalmente digital para você estudar diariamente através de centenas de videoaulas especiais do curso online do QG do Enem, além de exercícios, material de apoio e mini simulados inteligentes, além de uma completa estrutura de aprendizagem, trabalhando sempre os conteúdos mais cobrados nas provas e tendo como referências as habilidades que facilita assim a compreensão de toda a programação. Para participar, procure as secretarias de educação da sua região, líderes de comunidade, organizações sociais ou empresas para ter acesso a esse projeto. Acesse também o nosso site e saiba como aderir a esse curso de apoio e reforço intensivo da Hora do Enem 2021. Você pode fazer em casa, na escola, no trabalho, sozinho ou até em grupo, contando ou não com a ajuda de professores e facilitadores. E para entrar agora mesmo no ritmo das aulas, o nosso querido Lande Vieira vem aí apresentando a teleaula do dia, uma super aula temática de redação. É com você, Lande! Hora do Enem no ar, falando de redação. Lendas da redação do Enem. E para derrubar lendas, nada melhor que outra lenda. Então chega mais, professor Rômulo Bolivar. Seu lindo. Seja Obrigado pelo bem-vindo. convite, viu? Pô, a gente que agradece. Estamos aí de novo. Professor. A gente recebe muita informação, muitas dicas sobre como, o que fazer na redação, mas não dá para sair acreditando em tudo, tá certo? Não pode, não pode. Graças a Deus, a relação professor-aluno já saiu dos campos da sala de aula, das paredes da sala de aula, e a internet tem provocado aí uma democratização do ensino. Tem um lado bom, mas também tem um lado muito ruim, que é a criação dos mitos. Quando alguns professores se tornam youtubers, ou alguns youtubers se fingem professores, nem formados na área que ensinam eles são, enfim, eles acabam, para atrair views, atrair likes ou comentários bombásticos, inventando algumas coisas ou reproduzindo algumas falas não verdadeiras da sala de aula, o que deixa muitos alunos aterrorizados. Eu, particularmente, acho isso uma crueldade. O candidato que vai fazer o Enem, ele já tem a pressão da família, ele já tem a pressão da quantidade de estudos, a própria pressão em relação à prova, não precisa abrir uma internet e se deparar lá com uma quantidade de informação mentirosa para tirar o seu sono. Que tipo de informação, professor, você já viu? Baseado nas prescrições do INEP, eu sempre falo que o aluno ele deve usar um repertório sociocultural original. Eu falo para ele evitar
usar trechos do texto motivador ou paráfrase do texto motivador. E aí, alguns professores estão indo para a internet, pegando redações nota 1000, que tiraram ali 1000, usando o pedaço do texto motivador ou paráfrase para tentar desmentir essa informação. Isso é um desserviço contra o aluno. E por quê? Entenda bem. O Enem não é um inimigo. Ele pega a redação do aluno e ele não vai tirando ponto. Por exemplo, no primeiro parágrafo, o aluno usou um pedaço do texto de apoio. O Enem não tirou ponto, ele deixou de dar. Se quando chegar no meio do texto, o aluno usar um argumento original, a banca olha e fala, opa, ele usou um bom repertório aqui. A banca vai lá e dá a pontuação para ele. Agora, ele vai tirar 1000, não por causa do pedaço do texto de apoio que apareceu ali no comecinho, mas por conta do original que apareceu no meio do texto. Aí, quer dizer, um youtuber da vida vai lá e o influenciador, né? Ele chega lá e pega aquela redação, que é uma exceção entre tantas, e tenta convencer todos os alunos a fazerem o contrário do que prescreve o manual, porque eu falo, você não tem que acreditar, eu falo para o aluno, não tem que acreditar em mim, no meu canal, você tem que acreditar no manual do candidato. Bom, a gente separou algumas lendas aqui. E aí, bora para a primeira lenda? O título é obrigatório. Lenda, lenda mesmo. O título é facultativo, ele é opcional. O que significa isso? Isso significa que duas provas que valham em seu corpo do texto 900, por exemplo. Opa, essa aqui tem 900, mas além disso tem um título criativo. A outra não tem. O corretor, ele não tem autoridade para majorar a nota daquele indivíduo. Ele não pode aumentar a nota. Ah, mas aí você conquista, você chama atenção. Isso não acontece, porque a mesma prova, ela passa por 2 corretores. A orientação é não aumentar a nota. Se o indivíduo se sensibiliza e resolve aumentar a nota, ele vai provavelmente discrepar do outro corretor e no final ele não ajudou o aluno, ele se prejudicou. Mas se o indivíduo resolve colocar o título e ele pontua o título errado, se ele resolve colocar o título e ele repete a palavra do título já no primeiro parágrafo, ou se ele comete qualquer tipo de inadequação no título, o título pode, inclusive, diminuir a nota do candidato. Outra lenda. O título é facultativo, mas é bom colocar. Resumindo, o título pode aumentar a nota do candidato? Não pode. Mas ele pode diminuir a nota do candidato? Pode. Então eu digo, você vai colocar o título para quê? Agora, Lange, deixa eu fazer uma observação rapidamente. Nós estamos falando sobre redação do Enem. Ah, eu vou fazer um vestibular da minha cidade, você vai ter que olhar aquele edital. Ah, eu vou fazer uma prova militar. Existem provas militares que pedem ao aluno para reproduzir o tema como título. Outras proíbem de colocar título, outras obrigam. Então, vamos para a próxima lenda? Vamos lá. Só pode usar letra cursiva. Não existe essa proibição. O aluno pode usar a letra cursiva, a letra de forma, que alguns confundem com letra de imprensa, consideram a mesma coisa, enfim, não tem problema. A caligrafia, o tipo de letra do candidato, não faz parte dos critérios de correção. Ele precisa se preocupar em fazer uma letra legível. E tem aquela galera que começa com a letra lá grande, bonita, e ali nos argumentos já começa a dar uma... Já tá bem médio ali, no final tá pequenininha, professor. Isso pode? Por isso é a importância do rascunho, para ele ter noção e não precisar esticar letra nem encolher letra. Candidato que faz letra muito grande, a banca já percebe que no meio vai faltar conteúdo, porque ele já assinala para a banca que ele não tem o que dizer. E o candidato, quando ele faz uma letra muito pequena, ele assinala para a banca também que ele não se preparou e geralmente ele faz isso porque não produziu um rascunho com antecedência. Bora então ver mais uma lenda. Vamos lá. Tem que usar 2 agentes sociais na proposta de intervenção. Esse é um mito que ele se reproduz, ele vai e volta todos os anos. Às vezes a gente ouve o mito que precisa de 2 propostas e às vezes a gente ouve o mito de que são necessários 2 agentes. Isso é falso. Acontece o seguinte, há alguns anos a banca, na proposta de intervenção, ela pedia sim 2 agentes. Porque uma proposta de intervenção, e isso que diz é o manual do candidato, ela era pontuada da seguinte forma, ela tinha que apresentar os seguintes elementos válidos. 2 agentes sociais, agente 1 e agente 2, depois a ação,
o meio modo da ação e depois a gente tinha a questão da finalidade. Cada elemento desse valia 40 pontos. Somando tudo, você chega a 200 pontos, que é quanto vale a proposta de intervenção. Entendia-se, naquela época, que ninguém sozinho promove uma mudança social. Não adianta, por exemplo, a população se mobilizar, porque se o poder público não der ouvidos àquela mobilização, o problema não vai se resolver. Não adianta, por exemplo, o poder público baixar um decreto, uma lei, porque no Brasil tem a história das leis que não pegam. Então, no entendimento de que são necessários pelo menos 2 agentes sociais para se atacar efetivamente um problema, a banca exigia do candidato a produção de uma proposta de intervenção com 2 agentes. Ora, de 2017, se eu não me engano, para cá, a banca inseriu um outro elemento, que é o elemento chamado detalhamento. Então, faltou espaço para 2 agentes. Então, atualmente, a sua prova do Enem é corrigida, de acordo com o manual do candidato, da seguinte forma: agente social, valendo 40 pontos, a ação, o meio modo, a finalidade e um detalhamento, que é um comentário de explicação em relação a qualquer um desses outros elementos que foram apontados. Ou seja, se você produzir uma proposta de intervenção, porque o aluno gosta de insistir nisso, e você puser 2 agentes, 3 agentes, 4 agentes, não adianta, porque a banca só vai pontuar você uma vez. Como também não adianta você colocar 4 ou 5 ações. O governo deve punir isso, deve fiscalizar aquilo, deve criar aquilo outro. O governo deve fazer um monte de coisa. Só a primeira ação pontuou 40 pontos. O resto foi perda de tempo ou ele usou aquilo para engordar mais o parágrafo desnecessariamente. Então, partiu próxima lenda. Se criticar algum aspecto do governo, perde ponto. É possível que seja relevante, sim, você criticar o governo. O que eu digo que não é adequado é a gente acusar apenas o governo por todos os problemas sociais que existem, porque a gente sabe que existem vários agentes que podem ajudar a solucionar os problemas. A própria sociedade, a família, as ONGs, a mídia. Bora partir direto para outra lenda? Vamos lá. Simbora! Tem que sugerir alguma coisa para o governo na proposta de intervenção. É o contrário da outra, né? E você tem um vídeo que o indivíduo vai lá e fala assim: olha, não pode usar governo, não pode criticar o governo. Aí daqui a pouco aparece outro dizendo: olha, só vai resolver se na proposta de intervenção você citar o governo, você tem que citar. Isso também não existe. Não existe obrigatoriedade para isso. Como eu costumo dizer sempre, todo o tema do Enem tem como contrarreflexo um problema social. Então, quer escrever bem? Olha para o tema, discuta cada parte do tema dentro da sua redação e já parte do problema social. Isso é escrever bem. Não é falar mal do governo nem elogiar o governo. É você se ater ao problema e se aprofundar nele. Alguns alunos nem percebem que o tema está veiculado a um problema. Por exemplo, lei seca, que já caiu. Houve candidatos, né, que não se deram bem na redação. Por quê? Passaram todo o texto elogiando. Porque a lei seca é linda, ela é importante, ela é a lei seca salva a vida. Não é para descrever, não é para elogiar. E por que existe a lei seca? Qual é o problema social a que ela está relacionado? No Brasil, ainda existia na época, ainda existe hoje, a postura de alguns cidadãos que conjugam direção com bebida. Então você tem que falar sobre isso e depois comentar a importância da lei seca. Então se cai um tema, como eu digo sempre, a questão da água, não tem que sair elogiando, porque a água é linda, é importante, é insípida, incolor, inodora. A aguinha, 70% do corpo humano. Eu amo água. Não é isso. É problema. Apareceu água, você vai falar sobre crise hídrica, o desperdício da água no agronegócio, o desperdício da água, o desperdício doméstico da água, a má distribuição da água no Brasil ou no mundo. Enfim, é assim que a gente aborda bem o tema. Próxima lenda na tela. Um parágrafo perfeito tem de 6 a 8 linhas. Isso não tem nada a ver com a realidade.
É fato que uma redação bem escrita, ela também passa por uma questão estética, ou seja, ela precisa ter espaço no início para demarcar que é o nosso parágrafo da nossa cultura. O parágrafo americano, ele costuma começar na linha, enfim, naquela linha de margem, né? Na nossa cultura, o espaço de margem precisa ser respeitado. A gente tem um espaçamento entre as palavras. Isso não faz parte diretamente do processo de correção, mas tem a ver com o respeito à tipologia e ao gênero que foi apresentado. Então, falar em quantidade de linhas é um absurdo. Na verdade, o que eu falo para os alunos é o seguinte: procure ser harmônico na quantidade de linhas que há entre os parágrafos. Se a sua introdução tem uma média de 6 linhas, procure nos outros se manter entre 7 e 8 linhas. Lembrando que não pode passar das 30 linhas e você precisa ter ali, em média, não é obrigatório, uns 4 parágrafos, 4, 5 parágrafos, aí vai pela quantidade de argumentos ou de elementos que ele queira retomar da introdução. Enfim, o que faz o parágrafo ser bom ou ruim é a presença de projeto de texto, de marca de autoria, de repertório sociocultural, as relações internas do texto que fazem ele comunicar e convencer o seu leitor. É isso. E se os parágrafos de desenvolvimento forem muito assim, diferentes? Um tem 3 e o outro tem 8, 9, tem algum problema? Então, o que acontece? Se você usa 3 linhas só em um parágrafo e no outro você usa 9, você está mostrando para a banca que em um parágrafo você não tinha muito o que dizer e no outro parágrafo você tinha bastante coisa que dizer. Então você não existe esse critério, né? A gente vê lá a grade de correção do Enem, que é publicado na internet, não existe isso de parágrafos com tantas linhas recebem tantos, não existe. Agora, aquele que foi mais curtinho, a gente já sabe que está faltando alguma coisa ali. Ou ele tem argumento, mas faltou uma crítica, uma marca de autoria, ou ele colocou o argumento, mas ele não relacionou aquele argumento ao que ele está retomando na introdução, faltou um projeto de texto, ou ele só criticou, mas faltou um repertório sociocultural, faltou um link com a realidade. Então, ele não perde ponto pela quantidade, mas pelo conteúdo que está faltando. Se a folha de redação for rasurada, pontos serão perdidos. Batalha espiritual travada e perdida. Quem acredita numa informação como essa? O aluno deve evitar, sim, a rasura. Ele deve fazer um bom rascunho e tentar evitar, na hora de passar a limpo, cometer erros. Agora, se houve um erro ou houve outro erro, isso não será penado. Errou uma palavra, risca a palavra e continue o seu texto com naturalidade. Isso não vai prejudicá-lo. Pois é, você falou risca, assim, mas tem um jeito certo, sei lá, tem um lugar que fala parênteses, risca, ou faz um X. Como é que faz? Então, o aluno, ele perde tempo e ele suja a sua redação desnecessariamente. Eu falo para ele, errou a palavra, você pega o lapisinho, dá um risco na palavra e continua ao lado. Às vezes, o nosso cérebro nos trai. Uso sempre esse exemplo. Às vezes, você quer usar assim a palavra, o meu vizinho. Vizinho se escreve com Z. Aí, quando você vai escrever vizinho, você, caramba, eu já usei vizinho na outra linha. Eu acho que eu vou usar a pessoa que mora na casa ao lado para eu substituir vizinho. Quando você vai escrever pessoa que mora na casa ao lado, você sabe que casa é com S. Como a palavra vizinho já estava na sua mente, você é traído pela própria cognição e você mete um casa com Z. Aí, na correria, passou a limpo, aí você... Eita, casa é com S, como é que eu botei com Z? Ele acha que se ele riscar e a banca, na hora de corrigir, perceber que ele cometeu erro, a banca vai ficar assim, não, ele cometeu esse erro ali, como é que ele faz coisa dessa aqui? Não, pira não, você não vai entrar na federal não, filho, porque isso aqui nunca foi com Z. Isso não existe. A banca, o corretor, ele tem tantas redações passando por ele, riscou, ele desconsidera aquilo e ele lê naturalmente. Então não precisa ele fazer que ele se desespere, que tem aluno meu que se desespera. Errou, ele risca de novo. E pra não ter como ver. Só falta cuspir. Que isso, gente? Não perca a dignidade. Não perca a dignidade na hora da rasura. É proibido usar a primeira pessoa na redação. Isso aí é discussão que às vezes eu não tenho nem com aluno, eu tenho com professores. Isso é um pouco mais sério. O que acontece? Não há no Enem
como não há na maioria das correções da PUC, não há em relação à correção da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e com a maioria dos concursos públicos, não há proibição, não estou falando de todos, estou falando com relação à maioria, não há proibição em relação ao uso da primeira pessoa. Ah, professor, mas no edital vem falando que o texto deve ser mais objetivo, o texto deve ser menos subjetivo. Usar a primeira pessoa não é uma marca de subjetividade? Não é o uso da primeira pessoa a subjetividade condenada em uma boa redação. Então perceba, eu posso numa redação do Enem ou da maioria dos vestibulares dizer assim, olha, percebemos que o nosso país vem passando por muitos momentos delicados em relação à preservação da natureza. Isso evidencia não só... Não tem problema. O problema é se na hora de argumentar eu tirar o argumento, o exemplo da minha vida. Aí eu digo, isso evidencia não só pela praia que eu ia aos finais de semana, que agora está tendo um alagamento, como a cachoeira da minha infância que secou. Ou seja, se você usa a primeira pessoa do plural, a primeira pessoa do singular, isso não implica um problema. O problema é você tentar comprovar um argumento, que é um problema social nacional, com base em argumentos que você tirou da própria vida. Então é o que eu digo, você quer falar sobre a economia do país, aí você está dizendo que a economia do país não está bem. Por que você acha que não está bem? Ah, porque meu pai está desempregado e minha tia já não troca de carro há 3 anos. Isso está na sua mente? Transforma isso. Então diz que o índice de desemprego tem aumentado. Seu pai mora no campo ou ele mora mais para o centro da cidade? Mora mais para o centro da cidade. Então o índice de desemprego tem aumentado nos grandes centros urbanos. E a venda de carros zero, de carros novos tem diminuído em nossa sociedade. Então impessoalize os argumentos. E por último, uma lenda assustadora. Para se dar bem, é preciso usar palavras difíceis ao longo do texto. É um mito cruel esse, porque é justamente o contrário. O texto que o aluno produz precisa ter um texto inteligível, um texto claro, objetivo e precisa usar uma linguagem atual. Tem até nome para isso. O indivíduo que fica usando palavras muito antigas para enfeitar o texto e faz com que o vocabulário chame mais atenção do que a mensagem, esse indivíduo está cometendo um erro chamado de arcaísmo. Um indivíduo que usa palavras da sua época, mas que são muito rebuscadas, são usadas para outros documentos, não cabe naquele tipo de registro, naquele gênero textual, isso é um erro chamado de preciosismo. Use, sim, uma linguagem isenta de gíria, uma linguagem formal. Agora, linguagem formal não quer dizer linguagem rebuscada, isso é outra coisa. E hoje, no Janela do Enem, tem uma história muito linda de superação e persistência. Vou falar com Luiz Gustavo, estudante de medicina. Tudo bem, Luiz? Bem-vindo aqui na Hora do Enem. Boa tarde, Tati. Tudo bem? Obrigado. Olha, eu tô sabendo que você tem uma história maravilhosa. Por causa do Enem, você conseguiu 100% de bolsa pelo ProUni na Faculdade de Medicina. Eu queria que você me contasse um pouquinho sobre isso. Então, graças a Deus, esse ano, depois de 6 longos anos, eu consegui aprovação numa bolsa numa faculdade particular aqui em Palmas, Tocantins, e fiz tudo para cá às pressas agora no começo do ano. Com certeza, esse é o maior desafio que você falou, era a ansiedade. Qual a dica que você dá para outros alunos que estão com o mesmo problema seu, de ansiedade para essas provas que vão vir agora em 2021? Geralmente, a gente que já está há bastante tempo tentando, a gente tem aquela fobia, né? Aquela afobação de que a gente simplesmente tem que estudar. A gente acaba negligenciando algumas partes. A gente negligencia um pouco a saúde mental, negligencia um pouco o contato com a família, e eu acho que isso é muito importante, porque, igual a minha psicóloga falava, na verdade, 50% é conteúdo, 50% é estado de espírito. Se a pessoa não tiver com uma consciência tranquila, infelizmente ela não vai conseguir fazer. Então, fé e persistência são as suas palavras-chave aí para conquistar os seus sonhos. Sim, sim. Com Porque certeza. não adianta a pessoa persistir se ela não tiver fé que ela vai conseguir aquilo. Porque a gente acaba ficando muito abalado psicologicamente. Eu acho que a fé ela entra aí, nesse psicológico. Muito bom, Luiz Gustavo. Eu quero agradecer você demais pela presença aqui na Hora do Enem.
Parabéns pela sua história e que essa etapa da sua vida seja ainda mais bem-sucedida. Muito sucesso aí no curso de medicina e nos próximos anos como médico. Muito obrigado. Gente, esse foi o Luiz Gustavo aqui na Hora do Enem, mostrando a sua história de superação. E assim chegamos ao final do nosso programa de hoje, unindo conteúdo, orientação, dicas e um apoio muito especial na Hora do Enem. Permanece ao seu lado agora também com todo o nossa ajuda, o curso intensivo multiplataforma que você pode acessar de qualquer lugar do Brasil. Veja mais informações no nosso site e siga em frente, porque é preciso recuperar o tempo perdido, é hora de ter confiança, é hora de estudar, ter fé e confiar em você. Continue firme e lembre-se, estamos sempre conectados e cada vez mais juntos, pois essa é a sua hora, é a Hora do Enem. Até amanhã com muito mais aula para você.